Bom dia a todos. Vamos fazer um react hoje sobre um vídeo do Farinazzo e o Rubão, né? Os dois aí são famosos por serem nacionalistas. O Farinazzo, né? Não sei como é que ele gosta que fala. Tem tendências esquerdistas, né? Parece que ele até achou que reconheceu o governo da Venezuela, a eleição do Maduro, né? Então, umas coisas estranhas assim. Bom, vamos lá ver esse vídeo aí dos dois agora. Para trás. A leitura correta. 2 passos para trás. A nossa leitura é essa. 2 passos para trás. Quando você dá 2 passos para trás, você enxerga tudo. Você tem que enxergar tudo. Você primeiro, antes, por isso que eu falo, o cara chega lá no meu canal, Rubem, o Irã acabou de ser atacado. O Irã acabou de ser atacado. Você sabia? Eu falei, não, eu não sei de notícia nenhuma. Eu sou o último a saber de notícia. Eu quero analisar a notícia. Eu quero saber o que é isso aí. O ato em si, isso daí, a CNN, qualquer uma coloca. Eu não vou concorrer com eles. Houve o ataque? Houve. Tá. De que forma foi? Como aconteceu? Aquela brincadeira que eu fiz com o Miorim, o que, quem, como, quando, aonde, em que lugar, o 5W1H, Sim. que é uma planilha, é mais ou menos isso que a gente aplica. O que, quem, como, e a gente vai vendo. Agora, o que acontece? Como é que você, se você tivesse um helicóptero, se você tivesse um avião, o que você faz para reparar ele? Está com um problema o seu helicóptero. Você vai fazer o quê? Eu tenho que pousar ele ali. Não, tudo bem, mas você leva em quem? Um mecânico de voo. Em qualquer um? Não. O cara que mais entende disso. Isso. E se sua panela de pressão empenar? Você sabia que você faz a mesma coisa? Você vai procurar o melhor? Sim, teoricamente sim. Isso daí. E o cara é melhor por quê? Porque ele tem tradição, ele tem história, ele tem currículo. Isso a gente faz com a história. A gente faz com a tradição. O que acontece? Não adianta você só conhecer aquilo ali, se você só o que está acontecendo ali. Se você não conhecer a história daquele povo, se você não conhecer a história daquela região, se você não conhecer a história militar daquilo ali, se você não gostar daquilo ali a fundo, você não vai conseguir fazer uma análise. Não vai conseguir. Você vai poder ir, Maria vai com as outras. Agora, pô, vocês acertaram porque não tem capacidade de prever nada. Nada. Se eu sonhar com os 25 bichos da abelha no dia seguinte, eu não acerto nada. Meu sonho não é premonitório, não tem nada. Chegava aí, rapaz, sonhei que você morreu. Tá? Pode ficar tranquilo que você vai viver o resto da vida, porque eu não acerto nada em sonho. Tá? Não tenho nada, não tenho visão, não tenho porra nenhuma, sou péssimo. Aí o seguinte, isso é análise. Análise. Isso se chama ponto lançado. Você pega um ponto de referência para trás, você está aqui e você lança o ponto. A gente vê as tendências, né? As tendências histórico. Você quer ver um negócio? Eu estava vendo agora de manhã, eu estava preparando para vir para cá, né? Você vai anotando umas coisas que aconteceram também para ficar atualizado. E aí eu estava vendo uma televisão europeia, não vou falar o nome porque não é ético, né? Mas aí os caras falando dos ataques do Hezbollah, né? Aí o jornalista falou assim, mas Israel tem o melhor sistema de defesa aérea do mundo, não sei o que. Pô, mas que diabo de sistema de defesa aérea é esse que 60 mil pessoas precisaram abandonar as casas? Quer dizer, é óbvio. Você olha, você vê o que ele está falando e a realidade, e você pega o óbvio, mas não é tão bom assim. Se fosse tão bom, estava todo mundo em casa, todo mundo abandonou as casas e foi embora. Então, o que a gente... Só uma questão aí de lógica, né? Quando se diz que o sistema antiaéreo de Israel é o melhor do mundo, não significa que ele é perfeito. Significa que ele é melhor que outros. Perfeição não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o raciocínio dele parece ser ilógico. Dizer assim, o sistema é o melhor do mundo. Se fosse o melhor do mundo, não teria caído nenhum míssil. Não, isso não tem lógica nenhuma. O melhor do mundo significa que, comparado a outras nações, o dele é o melhor. Mas não existe nada perfeito. Então, o raciocínio não é contraditório. Já estou vendo que já vão atacar Israel, obviamente, né? A gente olha o óbvio, cara, porque a imprensa, na verdade, ela quer te conduzir para um lugar. Ela precisa ter você numa posição para te manipular.
Essa que é a verdade. Não, mas você não concorda que o sistema aéreo de defesa de Israel é o melhor do mundo? Não. Não é? Não. Quantos Não. mísseis Não, que não, soltam olha em cima de só, Israel? para quem está embaixo e vai morrer, Centenas de mísseis todo dia em Israel? A gente pode falar? Centenas de mísseis? Que nem tem. Olha só. Nem tem? Não, tem dia que não tem. Não é todo dia que eles bombardeiam. Não, isso aí acontece de vez em quando. De vez em quando. O que ocorre é o seguinte: isso daí é uma propaganda. O Ocidente, a melhor arma do Ocidente é a propaganda. Fantástico, a simulação. Não é só do Ocidente, todo lugar é propaganda. A China também tem sua máquina de propaganda, Coreia do Norte, Rússia, etc. Né? Então o pessoal fica só falando de modo unilateral. Né? Você vê tudo é simulação. Lindo. Tudo funciona. Você vê o sistema. Se você pegar Tudo é cheiroso. Se você pegar o cheiroso. Se você pegar o filme, a simulação do Merkavá, você vai ficar emocionado. Assim, cara, ninguém consegue acertar esse tanque. Ninguém consegue acertar esse tanque. E eles perderam 500 lá. A Gaza está do mesmo jeito. A guerra vai completar. Hoje são 351 dias de guerra. E Gaza, o Hamas está lá, cara. Se o negócio fosse tão bom, tinha resolvido. Não é assim, as coisas não são assim. E as perdas. E também você tem o raciocínio, problema de raciocínio unilateral é isso daí. Então, alegando, o tanque não é tão bom. Se não me engano, ele está se referindo ao tanque que tem defesa ativa, né? Ou seja, aí você joga bombas, projéteis em direção ao tanque, ele lança determinadas partículas no intuito de impedir que atinja a fuzilagem do tanque. Né? Isso é uma tecnologia de primeira. Acho que a Alemanha também tem, né? E eu realmente vi uns testes, isso realmente é impressionante, mas isso não significa que seja perfeito. Eles não conseguem analisar uma coisa que é perfeita e como base de comparação, né? E agora, o mundo militar israelense é um colosso. A prova disso é que Israel, historicamente, está cercado de inimigos, né? Esteve, né? Fez paz com outros, tal, por exemplo, Egito, Síria, Hezbollah, mesmo a Arábia Saudita, uma época, era inimigo e tal, o Irã, e ninguém conseguiu destruir Israel. Então, que prova que Israel é extremamente competente na área militar, né? Então, vamos lá. As perdas militares, militar guerrilheiro de Israel é 3 a 4 vezes maior do que a do Hamas. Eles estão matando o civil. Mata civil. Tem, né? Tem um cuidado ali, né? Israel não é. Israel não é só... Eu acho que esse dado é chutado, hein? Difícil de acreditar. Para, vou te explicar uma coisa. Doutrina. Tem um amigo meu, de longa data, que era da Delegacia Antissequestro, no Rio de Janeiro, e ele foi fazer um curso, na época que estava bombando o negócio de sequestro no Rio de Janeiro, ele foi fazer, ficou 1 mês em Israel. E voltou, praticamente, a doutrina de Israel era a mesma doutrina que a gente usava na polícia do Rio de Janeiro, com uma diferença. Sabe qual era a diferença? Não. O objetivo da polícia do Rio de Janeiro era o refém, de qualquer jeito. E de Israel? De Israel, desmoralizar o sequestro. Se você tiver sequestrado, tome cuidado que você não é o foco. A tese deles é a seguinte: nós vivemos num lugar conflagrado. Se a gente aceitar a extorsão do sequestro como ferramenta, nós estamos ferrados. Então, o cara tem que saber que se sequestrar um de nós, tá, não vai acontecer nada. O país não vai se colocar de joelho. Isso é doutrina deles. Isso é doutrina. Então, essa história de refém, se eles estivessem preocupados com refém, você vem cá, naqueles prédios, os reféns estão lá. Eles meteram bomba em prédio e mataram 200, 300 pessoas. Por isso você sabe que se o refém tem um tempo, tem um estudo. Que estudo? Ó, vamos ver se o refém está lá. Que estudo? Não, o refém não está lá. Não, então beleza, maceta os caras. Você manda o quê? O IBGE lá? O Instituto Galo? Os caras não estão nem aí. A UOL que vai lá fazer entrevista. Tem refém aqui? Não tem não. Mas não tem um censo lá? Todo ano eles fazem um... Os caras têm um trabalho inteligente. Tem. Pô, você viu esse pager que fez agora, comandante?
E, pô, os caras acabou com o exército do Hezbollah. Acabou com o Hezbollah. Você já Rodrigão, explica isso para os 2 milhões de israelenses, explica isso para o pessoal que estava no aeroporto de Haifa, que ontem foi bombardeado até. Sabe o que o Hezbollah está fazendo? Atacando com munição incendiária. Pelos vídeos que nós vimos ontem, munição incendiária. Eu vi, Porque não é normal, Rubem. Aquele tipo de incêndio. Isso é mais uma lorota. Você quer saber, na minha opinião, esse negócio do PEI matou um monte de gente que tinha nada a ver com a história. Claro que sim. Um monte de gente. Mas o não era, meu amigo. Deixa eu explicar tecnicamente. Só matou soldado do Hezbollah. Só. Um cara que não. Tinha soldado do Hezbollah no jardim de infância. Enfermeira, soldado do Hezbollah. Olha, então você quer... A mulher do cara não estava com o PEI. Era soldado do Hezbollah. Senta que lá vem a história. Olha só. A gente estava até conversando ali embaixo sobre esse assunto. O que acontece? Isso daí é um perigo terrível. Isso é um perigo terrível. Porque o que acontece? Existe uma coisa que até entre bandido e criminoso existe, que é não passar de certo ponto. Por exemplo, a máfia sempre respeitou a família. A máfia só matava a família se fosse por traição. A sua família só vai pagar por um crime seu se for traição. Honra. Tem a honra. A honra. Não está escrito em lugar nenhum. Inferno para todo mundo, né? Porque senão, o que vai acontecer? Você é bandido, você sabe que é bandido, mas tua família toda é gente boa. Teu irmão é engenheiro, o outro é dono de uma vez, vão começar a matar? Aí eu mato o seu, você mata os meus. Então é o seguinte, ninguém mata o de ninguém. Mas com terrorismo... Calma. Terrorismo de Estado também. Peraí, não, terrorismo não, porque o Hezbollah não é terrorista. Não é? Não. Não. E o Hamas é? O Hamas também não. Não. Gente, olha só. O Hamas é um partido político e é uma... Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Que o Hezbollah não sou terrorista. Eu não acredito nisso. Até onde leva, né, o partidarismo e esse ambiente de torcida, né? Isso é uma coisa que está se vendo no mundo inteiro. Então, a pessoa toma um lado da história. Então, por exemplo, a pessoa toma um lado de Israel. Então, Israel está sempre certo, Israel nunca errou e tal. Típica mídia típico direitista aqui do Brasil, que tem óculos cor-de-rosa em relação a Israel. Aí tem outro grupo que é contra Israel. E aí, então, Israel é o pior lugar do mundo, é o diabo encarnado, isso e aquilo, e todo mundo que ataca Israel não tem problema. As pessoas são incapazes de analisar objetivamente a coisa, não consegue reconhecer invasor de defesa, não consegue reconhecer que os dois lados podem estar errados, que é uma análise possível e que ninguém faz por causa desse ambiente de partidarismo. Então, os analistas são incapazes de dizer, olha, os dois lados estão errados. Ou então, nesse momento um lado estava certo, mas abusou da defesa, né? Então, as pessoas ficam apaixonadas por suas defesas e ficam cegas diante da realidade, não conseguem ver outros fatores, né? Como esse, por exemplo, botar que dois lados podem estar errados ou abusos. Então, por exemplo, quando houve o ataque, então, do Hamas o ano passado, obviamente foi um ataque terrorista, saíram matando gente, isso é propriamente a definição de terror. E aí Israel se defendeu. Israel se defendeu, houve abuso? Houve abuso de Israel. Isso aí é amplamente divulgado, reconhecido, até o governo dos Estados Unidos reconheceu isso. É amplamente divulgado, mesmo em Israel, o Netanyahu não tem apoio total, inclusive talvez esse seja o último momento político do Netanyahu, né? Quando a maré baixar um pouco, provavelmente ele vai cair fora. Então, é claro que Israel abusou, é claro que Israel abusa em vários momentos de defesa, etc. Né? Mas isso não significa excluir que o Hamas é um movimento terrorista, lógico, e o Hezbollah também. Os abusos que fizeram no Líbano, e também um pouco na Síria também, e depois ficar lançando bomba contra alvos civis que não tem nada a ver, isso é terrorismo. Claro, a gente falar que não é terrorismo é inacreditável, né? Uma força de segurança da Irgun, Gangster e Haganah, né? Já que a gente vai falar de terrorismo, o exército de Israel começa, Gangster, procura o que... Então, de novo, não é porque um lado é terror, não é porque você está defendendo um lado que o outro também não vai ser. Então, falar que o
o Hamas e o Hezbollah são terroristas não implica em dizer que não tenha tido ações terroristas por parte de Israel. Uma coisa não tem a ver com outra, pode ser dois terroristas lutando. Esse pessoal perdeu até a capacidade de ter lógica, né? Então eles escolhem um lado da história e colocam todo o mal do outro. Eles são incapazes de analisar, por exemplo, que teve ações terroristas de Israel contra outros locais, e também o Hamas e o Hezbollah também são terroristas. Aliás, o Hamas ele tomou o poder de Gaza de modo ilegal, houve uma guerra civil em Gaza, a autoridade palestina era o responsável, era a autoridade legítima da faixa de Gaza, houve uma guerra civil e o Hamas colocou a autoridade palestina para correr da faixa de Gaza. Então, o movimento Hamas é um movimento político, é um movimento que deu um golpe de Estado mediante uma guerra civil na faixa de Gaza, e eles são terroristas. E o Hezbollah, lembrando que o Hamas é sunita, hein? Não é xiita. O Hezbollah é literalmente Partido de Deus, o nome, né? Ele é xiita e ligado ao Irã, e faz ações terroristas, né? Então, os dois são terroristas. Isso aqui eles estão negando o óbvio, né? É impressionante. Que é quem está assistindo Gangster, Irgun, vocês vão ver o que é isso daí. Irgun, principalmente. Procura Irgun. Aí ele está se remetindo quando, antes da fundação, da criação do Estado de Israel pela ONU, lá na década de 40, né, Israel formou milícias, né? Haganah, Irgun, Gangster e outras, né? E o Palmar. E essas milícias, de fato, praticaram terrorismo, tiveram ações terroristas. Isso é uma coisa inegável. Agora, os adoradores de Israel, típico direitista do Brasil e dos Estados Unidos, são cegos para a história de Israel. Então, lá no início, houve, sim, ataques e momentos de ações terroristas desses grupos. Inclusive, a origem do Estado de Israel está na base desses grupos. E mais, muitos terroristas desse grupo depois se tornaram políticos e até mesmo primeiro-ministros de Israel. Então, lá na origem pré-criação do Estado de Israel, houve, sim, essas ações terroristas. Mas isso não significa dizer... parece aquelas conclusões completamente lógicas, né? Então, a Stern era terrorista, logo o Hamas não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou o contrário, o Hamas é terrorista, logo o Estado de Israel não praticou ações terroristas. Tem nada a ver esse tipo de linha de raciocínio, né? O começo de Israel por terrorismo, gente. O que existe, pessoal, só existe uma coisa na vida, na verdade. Tudo se resume aqui, é a política. A verdade é que é um problema político ali que você não consegue mais resolver, porque todo mundo está perdendo a cabeça. Isso, porque aí não, porque ali... ali essa é a chamada redução à política, né? Um certo reducionismo, quer dizer, envolver uma coisa mais ampla se reduz numa questão só. Mais ou menos como acontece com o economicismo, resumir tudo na área da economia ou resumir tudo na área da política. Isso aí está errado, né? O problema lá de Israel é um problema religioso. É que por causa da contaminação liberal e marxista na história, só se pode analisar as coisas pelo lado econômico ou pelo lado político. Como a política, no fundo, acaba reduzindo a economia, fica tudo do lado da economia. Lembrando que a obsessão de causa econômica para fatores históricos não começou com Marx, né? Teve um grande ponto de inflexão com Adam Smith, né? Então, Adam Smith começou a fazer reflexões que tudo tinha causa econômica. Isso aí foi aproveitado por Marx. Então, tanto liberais como marxistas acham que tudo tem causa econômica ou causa política. E como acabam fundindo política e economia, o raciocínio acaba dando no mesmo, né? E ainda entram fatores religiosos, raciais. Então... bom, agora então ele falou fatores religiosos, ainda bem. É o seguinte, você é um caldeirão, é um churume. Aquilo ali você só vai botando coisa ali dentro. Aquilo ali só vai... Aí, para piorar, criaram a ONU, criaram a OTAN. A OTAN é o renascimento do nazismo. A OTAN é o renascimento do nazismo. Vontade de parar.
Não dá. Tem hora que bate um desânimo. Ai, triste. É uma mania de reduzir tudo ao nazismo, né? Falar, o cara não gosta de você, nazista. Não gosta da OTAN, nazista. Não gosta do meu vizinho, nazista. Não gosta não sei o que, nazista. Aí virou um xingamento. Parece criança, né? Vai jogando bola, não gosta, chama outro de bobo, feio, chato. É assim, virou um xingamento sem base nenhuma. É a mesma coisa, em vez de chamar, em vez de ele estar falando, não gosto da OTAN, a OTAN é boba, feia e chata, ele fala, a OTAN é nazista. Isso aqui não tem a menor base, isso aqui não tem absolutamente nada a ver, gente. Tem nada a ver. Estuda lá o nazismo. A OTAN tem um líder carismático à frente? Não tem. Ora, o nazismo era caracterizado por ter um líder carismático à frente, chamado Hitler. A OTAN é contra os judeus? Não. A OTAN, os Estados Unidos, que é o grande líder da OTAN, é aliado de Israel. Então, obviamente, a OTAN não é antisionista. O Hitler era contra os judeus. Primeiro, o Hitler é fruto de um movimento esotérico, né? Racial esotérico, com coisas completamente gnósticas ligadas à sociedade secreta Túlio, o grupo Vril, etc. A OTAN tem isso? Não tem. Então, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. A OTAN está invadindo outros países, começou um processo de invasão, ela está invadindo o Brasil, está invadindo a Rússia, vai invadir a China, a Índia? Não vai. O Hitler tinha uma ambição de amplo domínio aí mundial direto, né? Não estou dizendo que a OTAN não queira se expandir e ter um monte de aliados, mas não é assim o mesmo movimento. O movimento de crescimento da OTAN é um movimento por meio de aliança, não conquistar territórios e impor lá os seus governos fantoches, né? Então não tem absolutamente nada a ver. Como é que alguém que se propõe a analisar determinada coisa, qualquer coisa, instituição, ou guerra, ou conflito, faz uma comparação, uma análise dessa, não tem absolutamente nada a ver, totalmente sem sentido, gente. Em 1949 é criada a OTAN. Você sabe qual foi o primeiro ato da OTAN? Sabe qual foi o primeiro ato? Foi limpar todas as prisões de militares de alta patente nazistas e colocar todas no comando da OTAN, dos exércitos aliados da Europa. Tem gente que você vê na foto com o Hitler, o Reusser, se não me engano, foi um. O cara do lado do Hitler, depois o cara coronel do lado do Hitler, depois o general comandando a OTAN, cara. Da OTAN. Não tem, é sabido. A operação. Não, que teve isso sim. A União Soviética também se apropriou de muitos cérebros da época do nazismo. Os Estados Unidos fez isso tanto na área técnica como na área estratégica, isso é óbvio. Mas se aproveitar de determinados elementos da Alemanha não significa que a instituição seja como tal. A pessoa se incorporou numa outra regra. Por exemplo, o Werner von Braun, ele tinha lá uma fábrica com escravos, ele era nazista, quando ele foi para os Estados Unidos ele não continuou tendo uma fábrica com escravos. Então ele mudou. É isso que o pessoal não entende. Não é porque a base de alguns, não é todos, né? Mas de alguns foram que a OTAN se incorporou do nazismo. Isso não faz o menor sentido. A Operação Paperclip, o que é? A Operação Paperclip, na realidade, é leva esse nazista todo para ali, dá um banho de perfume nele e traz eles de volta. A Operação Paperclip é isso. Aí depois o que aconteceu para mim? E eles esquecem que a União Soviética fez uma operação análoga a Paperclip, que eu esqueci o nome. É nome russo, difícil de gravar. Então, assim como os Estados Unidos pegou lá os cérebros, cujo mais famoso, acabei de falar, o Werner von Braun, a União Soviética fez a mesma coisa. A União Soviética aproveitou tudo da tecnologia dos cérebros alemães. Teve até aquela piada, né, que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial na frente dos Estados Unidos, Sputnik. E aí um americano e um soviético conversam. O americano pergunta: como é que vocês conseguiram lançar um satélite artificial antes de nós? Aí o soviético responde que os nossos alemães são melhores que os seus. Os dois lados se aproveitaram. Então você vai ter que, por coerência de discurso,
se pegar determinados cérebros nazistas, se torna quem pegou nazista também, então você também vai ter que dizer que o Pacto de Varsóvia... Vamos lá. Minimizar. A mídia ocidental começou a vender que as forças soviéticas e as forças americanas, lideradas pelos Estados Unidos, entraram em Berlim e dividiram os cientistas nazistas. Me dá a relação dos cientistas nazistas que foram para a Rússia, para a União Soviética. Me dá? Então, fiz aqui uma pesquisa, né? E aí dou sim. Então, assim como os Estados Unidos teve o Wernher von Braun, das pessoas que trabalhou com o Wernher von Braun chamava Helmut Grottrup, ou não sei como é que pronuncia, Grottrup, que foi trabalhar com Korolev. E esse Grottrup levou a tecnologia alemã de foguetes. Então está aí, senhor Rubão, que sim, os soviéticos levaram cérebros alemães para trabalhar na União Soviética, assim como os Estados Unidos levou o Wernher von Braun, os soviéticos levaram Helmut Grottrup, além de outros, né? O trabalho da União Soviética, o trabalho conjunto, né, da ocupação soviética na Alemanha Oriental e na Rússia envolveu 2.000 cientistas e engenheiros alemães. Quer dizer, 2.000 engenheiros alemães foram levados para a União Soviética por meio da Operação Ozoaviakrim. Por isso que eu não lembrava do nome, né? Por isso que eu não lembrava do nome. Então, 2.000... Vou repetir o número. O Rubão falou que ninguém levou e tal, que é tudo lento. Já dei o nome de uma pessoa e agora vou dar uma quantidade. 2.000 cientistas foram levados, 2.000 cientistas alemães foram levados para a União Soviética por meio da Operação Ozoaviakrim. Os primeiros testes soviéticos de foguetes V2 ocorreram em outubro de 1947 na União Soviética. Então, nós estamos vendo que o Rubão deu uma informação aqui inverídica, né? Vamos continuar. Não tem. Não tem. Mas é porque as informações não tem. Não tem. Como é que ele fala que não tem, gente? Para que falar uma fake news, né? A palavra da moda agora. Para que falar fake news? 2.000 engenheiros foram para a União Soviética. Tá aí, gente, tudo documentado. Tem o nome da operação, o nome do engenheiro-chefe principal. Trabalhou com o Wernher von Braun. Para que isso, gente? Quer dizer, a ânsia da pessoa em querer... Tudo bem, ninguém... todo mundo é livre para desgostar do outro. Eu também não gosto do outro, mas não é por isso que eu vou ficar soltando fake news. Ó. Não tem. Isso é mais sigiloso, né? Não. A sigiloso? Pelo amor de Deus. Da mídia ocidental? Isso aí não é sigiloso. Isso aí nunca foi sigiloso. Isso aí nunca foi. Na hora da ocupação, os Estados Unidos sabia que a União Soviética tinha pego o cérebro. A União Soviética sabia que os Estados Unidos tinha pego o cérebro dos alemães. Isso aí nunca foi sigiloso. O russo e polonês passaram o cerol geral em nazista depois que acabou a guerra, cara. O russo limpado. Não teve conversa, não. Não teve conversa, não. Só se safou quem foi pro lado de cá. Você quer ver? Tem um general, um marechal alemão muito bom, o Manstein. Muito bom. Um dos melhores, taticamente. Doutrinador. Exatamente. O cara fantástico. Até hoje usado a doutrina Manstein. Ele se entregou pros britânicos, porque ele sabia que se ele caísse nas mãos dos russos, ele ia ter que explicar o que o exército dele andou fazendo em Sebastopol, na Crimeia. Essa mesma Crimeia, que eles mataram civis pra caramba. O que acontece? O pessoal foi para cima, de novo, no começo dos anos 50, foram para cima dele, com processo contra o Manstein. Isso. Cara, juntou todo mundo para proteger o cara na Inglaterra. Pagou advogados, melhores advogados para proteger o cara. 54, eu acho. Os caras protegeram o Von Braun. Não, o Von Braun, Peenemünde inteiro. Peenemünde era a NASA de lá. Tá? Peenemünde inteiro foi sequestrado, veio tudo na Operação Paperclip. Aliás, esse nome NASA sugere, né? Nasaísta. Sério? Tem uma não sei, sugere, né? Parecido, né? Fica bonito. Mas o patrão, o Von Braun era nazista. O Von Braun não era só alemão, não, ele era nazista. Ele era SS, cara.
Ele era da SS. É oficial da SS. Não é, as coisas não são como a gente pensa. Uma boa parte dos nazistas ajudou a França na repressão ao Vietnã, cara. Até assim, morreu nazista pra caramba nas guerras francesas. O primeiro-ministro era Konrad Adenauer? Foi o Konrad Adenauer? Não. Que foi de 49 até 63. Acho que era o Adenauer. É o Adenauer. O Adenauer confessou que 30 mil soldados nazistas eram pagos pelo Tesouro Nacional. Eram agentes. A Alemanha passou. Isso que Israel fez de buscar o Eichmann aqui na Argentina, eles fizeram porque a promotoria alemã não fazia nada lá. Isso. Não fazia nada. Sabe por quê? Estava tão feio que não tem que fazer alguma coisa. Se prendesse tudo quanto é nazista, desmontava a Alemanha. Desmontava a Alemanha Ocidental. Essa é que é a verdade. Porque aquilo estava... Não era só a Alemanha Ocidental, desmontava a Alemanha Oriental também. Mano. Desmontava a Alemanha Oriental. Era a Stasi. Técnicas da Stasi eram técnicas da Gestapo. Por que eles não falam da Stasi? Por que eles não falam as técnicas que eles aprenderam com a Gestapo? Por que eles não falam que tanto a propaganda ocidental como a propaganda do bloco soviético aprenderam muito com Goebbels? Então, tudo isso é esquecido, né? Sempre o mal é todo lado de cá, os restos soviéticos supostamente não protegeram o nazista, não fizeram isso. Olha quanta fake news, né? Agora a palavra da moda. Impressionante, né? Todo infiltrado, meu amigo, todo infiltrado. Meu pai que lutou a Guerra Civil Espanhola, meu pai lutou, eu perdi 2 tios na Guerra Civil Espanhola, ele falava assim, você vê um comício de Hitler com centenas de milhares de pessoas, foi só acabar a guerra, ficou todo mundo santo. Virou todo mundo bonzinho. Né? Ficou todo mundo bonzinho. Todo mundo deixou de ser nazista. Ex-corno e ex-nazista não tem, gente. Anota, ex-corno e nazista não tem. Isso. Isso não é verdade. Muita gente se arrependeu do nazismo. Isso aí também é esses chavões assim, não... Isso aí fica só um discurso retórico, só, né? As pessoas podem se arrepender dos erros e acabou. Isso não é uma palavra, discurso vazio. Isso. Forget about. Uma vez, vai ser sempre. Caralho, eu fico muito assustado com isso aí. Assim, acabou e deixa eu não deixar solto esse daqui, porque ficou um fio solto. Ficou um fio solto do walkie-talkie. Tá? Do pager. O pager é o seguinte, não tem nada de sofisticado naquela tecnologia. Tem nada. Tá. Isso aí é o professor Rock da vida que fica falando não conseguiu identificar, né? Então é o seguinte, calma, ninguém vai conseguir identificar. Esse microfone pode ter isso. Você pode ter acabado de beber um energético envenenado. Como é que você vai constatar? Sim. Esse teu microfone pode explodir daqui a 30 segundos. Aqui o estúdio é alugado, alguém sabe que você vê aqui, pronto, bum. Não, mas o programa vai bombar. Mas ninguém está querendo me matar. Lá teve avisa. Os caras estão com algo nas costas. Olha, os caras têm algo nas costas. O que acontece? O que foi feito? Foi feito no atacado. Primeiro que só tem 2 milhões de pagers no mundo hoje. A cidade de São Gonçalo, em Itaboraí, tem mais celular do que existe pager no mundo. Eu não acredito que eles estão falando que a operação, não estou defendendo ela, né? Que a operação de explosão aí dos pagers não foi de inteligente. Lógico que foi, né? O povo é duro. Viu? Então só tem 2 milhões. Se você botar uma loja no Líbano para vender pager, ou se você botar um fornecedor, não vai ter dois. Não vai ter dois. Não vai ter dois, só aquele que vai vender. O Líbano tem problema de comunicação. Tem problema de sinal, tem problema de tudo, porque é um país semi-esfacelado. O que acontece? Aqueles pagers, todos eles no atacado, foi ataque burro. O ataque não é inteligente. Eles sabiam que o Hamas iria comprar aqueles pagers. E mandaram tudo. Os 2.000 que explodiram, os 4.000 que explodiram, foi porque o Hamas, o Hezbollah, ia comprar aqueles pagers. Agora, foi o lote inteiro. Esse aqui, você vai chegar para o balconista e falar assim, esse aqui você entrega para o cara do Hezbollah. Aí o médico, o enfermeiro que vem dali, a mãe que vai pegar um pager e dar para a criança e levar para a escola. Bom,
vamos encerrar aqui o React, né? Realmente é muito triste ver essa desinformação aí que eles promoveram, né? É coisa completamente sem sentido falar que o OTAN nazista, que a União Soviética não levou os cérebros alemães, tem até o nome da operação, nome de engenheiros. Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido, né? E aí, por isso que nós vemos como a história é mestra da vida. Se a gente não conhece a história, a gente poderia engolir esse discurso aí do Rubão e do Farinazzo. A gente poderia engolir essa história, não, só o Ocidente pegou nazistas, os soviéticos não pegaram, só o Ocidente se aproveitou de tecnologia alemã, os soviéticos não aproveitaram, só Israel é terrorista, o Hamas e o Hezbollah são bonzinhos. Se a gente não conhece história, a gente fica escravo de fake news. Agora, quando a gente conhece, aí a gente consegue analisar e verificar se o discurso feito é certo ou errado. Aí, no caso, deu para avaliar que foi completamente errado. Falaram um monte de desinformação. Isso aqui é um exemplo clássico de como a história é mestra da vida, um exemplo clássico que o único jeito de você não ser enganado, quer por analistas, quer pela grande mídia, quer por colegas, amigos, quem quer que seja, é estudando, é compreendendo a história. Senão, você vai ser enganado. Né? Eu, você, todo mundo, minha mãe vai ser enganado, meus irmãos, você, todo mundo vai ser enganado se a gente não estudar. Só o estudo e a compreensão da história nos protegerá do engano e desses raciocínios completamente tortos, né? E tendo em vista isso, né, tendo em vista todos esses argumentos rasos, tendo em vista o marxismo, liberalismo diluídos aí nas divulgações, é uma das razões para isso que nós criamos, né, a nossa Escola da Verdade Histórica, que hoje chama Escola Caravelas, né? E não perca aí a promoção que vai até o dia 8 de outubro, com R$100 de desconto. Então não perca a oportunidade de adquirir a Escola Caravelas, porque se você já fez a Escola da Verdade Histórica, se você for fazer a Escola da Caravela, você não vai cair nessa conversa, porque lá eu mostro, lá eu falo durante o curso de Segunda Guerra Mundial que os soviéticos pegaram cérebros alemães também, você não vai ser enganado. Então, aproveite a promoção de R$100, vai até o dia 8. Bom, vamos ficando por aqui. O React chato, hein? Mais uma bomba que o Gabriel envia para mim. Vamos ficando por aqui. Obrigado.